Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório. A gente vai dar continuidade à nossa última aula. Lembrando que no final você pode assistir novamente no YouTube, tá? Então, acessa o canal do Educa Recife. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, responder ao nosso desafio, vai lá, comenta. Se ainda assim você não conseguiu entender algo sobre a aula, você procura o seu professor, tá? Mas eu quero que você fique bem atento à nossa aula e, primeiramente, eu já te peço, pega o caderno, o lápis e a borracha, beleza? A gente pode começar a nossa aula. Você está preparado? Eu já vou te pedir, respira. Só respira. Puxa o ar todo pelo nariz. Solta pela boca. Você já parou para pensar como seria a nossa vida sem a respiração? Se você parar um pouco e não respirar, como é que você fica se sentindo? Você acha que consegue sobreviver sem respirar? Claro que não, né, gente? O processo de respiração, ele é fundamental para a nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre esse sistema que é essencial. Bom, eu vou retomar um pouco da última aula, né? Para você que perdeu, para você que não assistiu lá no YouTube, eu vou retomar um pouco sobre o funcionamento desse sistema. E vou trabalhar também junto com você que está em casa sobre algumas doenças. Isso mesmo, quando a gente não cuida direito do nosso sistema respiratório, a gente acaba adquirindo algumas doenças. E é sobre elas que a gente vai falar um pouquinho, tá? Hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o sistema respiratório, claro, sobre as suas funções, os seus órgãos, as doenças, os cuidados que a gente precisa ter com o nosso sistema e, por último, é lógico, como você que acompanha a minha aula já sabe, vai ter o nosso desafio. Bom, quando a gente fala de sistema respiratório, a gente já imediatamente pensa nesse exercício que eu fiz com você logo no começo da aula, de inspirar, né, que é o processo que a gente põe o ar para dentro do nosso corpo, respira fundo. Solta quinto ano. Professora, eu fiquei muito melhor depois desse processo de respiração. O processo de respiração, ele te auxilia em várias situações. Uma delas é quando a gente está nervoso, nervosa. Quando a gente está muito estressado, estressada. Quando você não entender direito uma aula, ou que você se chateou com alguém, tenha calma, fique tranquilo. Respira fundo. Respira e solta. Tenta fazer isso pelo menos 3 vezes. Você vai ver que depois desses movimentos, você vai ficar muito mais relaxado e vai saber exatamente o que fazer. Não é à toa que muitas pessoas dizem assim, tenha calma, respire que você vai saber o que fazer. E isso é verdade. O sistema respiratório, ele serve também para isso, para te deixar um pouco mais relaxado. Porque na medida que a gente faz esse movimento de respirar, é como se o nosso corpo ele tivesse reagindo. É como se esse oxigênio tivesse circulando e a gente acaba entendendo que tá tudo bem, que vai ficar tudo certo. Então, ficou estressado, ficou preocupado? Não se estressa, só respira. Então, aqui na imagem a gente já tá vendo, né? A garota fazendo o mesmo movimento que eu pedi para você de casa fazer. Outra situação, ó, percebe, quinto ano, que eles estão com a mão aqui, ó, nessa região, na região do diafragma, né? Que é quando a gente puxa, é como se a gente estivesse contraindo e depois a gente relaxa. É esse o processo do sistema de
sistema respiratório, é o processo da respiração. Mas, claro, você que é do 5º ano sabe que os nossos sistemas, eles são formados por órgãos, né? Eles são formados por órgãos que são formados por tecidos. E precisa haver um bom funcionamento para que esse sistema funcione plenamente, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Existem 2 situações na imagem. Uma delas são crianças correndo com a bola, brincando. E na outra situação, tem uma criança menor com um carrinho. Você que está em casa, me responde. Você acha que essas pessoas, elas estão respirando da mesma forma? Claro que não, né? Quando a gente está fazendo as nossas atividades, quanto mais intensa ela for, quanto mais as atividades forem mais intensas, mais rápidas, o nosso corpo, ele pede automaticamente mais oxigênio. Por isso que quando você corre na rua, que quando você brinca de bola, que você quando está brincando com os seus amigos, sente que a sua respiração está mais veloz, não é à toa. É porque o teu corpo está dizendo que precisa de mais oxigênio. E para que esse oxigênio seja produzido e enviado para a tua corrente sanguínea, a gente precisa inspirar mais ar, tá? E a partir da filtragem, mais oxigênio é liberado para a tua corrente sanguínea. O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para as células do nosso corpo por meio da inspiração. Esse sistema, ele acontece quando o ar que a gente inspira, né, principalmente pelo nariz, isso é muito importante. Professora, eu posso respirar pela boca? Pode, mas eu recomendo que seja inspirado, ou seja, você coloque o ar para dentro a partir das cavidades nasais. Por quê, professora? Porque quando você respira pela boca, é como se você não estivesse fazendo o processo de filtração correto. Isso mesmo. O mesmo ar que você puxa da atmosfera não é o mesmo que vai para a tua corrente sanguínea. Existe um processo de filtração. Isso mesmo. Quando você já puxa o ar pelo seu nariz, já acontece o processo de filtração, tá? A gente vai entender um pouco mais pra frente. Combinado? Vamos lá. Quando a gente fala de expiração, eu estou falando do movimento que a gente põe o ar para fora. Lembra que eu disse que quando a gente inspira, a gente precisa do processo de filtração. Depois que acontece isso, a gente precisa colocar para fora o que não serve. Nesse caso, a gente elimina o gás carbônico, tá? A gente joga o oxigênio para o processo de circulação, né, para a corrente sanguínea, e o gás carbônico a gente põe para fora. Normalmente, a gente põe para fora através do processo de expiração. Quando eu falo de expirar, eu estou botando para fora. O processo de hematose ocorre quando há trocas gasosas nos capilares sanguíneos dos alvéolos. A gente vai conhecer um pouco mais desses alvéolos. Através da difusão de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Veja, a gente vai colocar para a corrente de oxigênio e liberar o dióxido de carbono. Beleza? Deu para entender até aí? Quem perdeu essa aula, estou retomando tudo de novo para que você não fique de fora. Somos formados por células, cada uma precisa de ar e quanto mais movimentos fazemos, mais rápido respiramos, é o que a gente viu. Quanto mais intensa a nossa atividade, mais o corpo precisa de ar, precisa de oxigênio. Por isso que a gente fica respirando que nem um cachorrinho, né? Fica respirando rápido, principalmente quando a gente corre, quando a gente está levantando muitos braços, que a gente precisa fazer as coisas na pressa. Isso acontece porque o nosso corpo está dizendo que precisa de mais oxigênio. Na imagem, a gente pode ver um rapaz que provavelmente terminou algum tipo de atividade física intensa.
Na próxima imagem também. Provavelmente a moça que está ofegante terminou alguma atividade física que certamente foi bastante intensa para ela, né? Quando fazemos exercícios como correr, brincar, pular, nosso coração bate mais rápido, porque o corpo precisa de mais oxigênio. Como eu vou produzir mais oxigênio sem inspirar esse ar? Por isso que a gente puxa, puxa, puxa. Aí esse processo de filtração vai acontecendo e na medida que a gente vai parando nessa atividade mais intensa, a gente começa a respirar mais devagar, certo? A formação do sistema respiratório, isso é muito importante a gente entender como funciona. Como eu já tinha dito para você, o processo começa nas cavidades nasais, começa pelo nariz. O ar ele entra pelo nariz. Você já viu que o seu nariz tem alguns pelos? Esses pelos, eles são responsáveis pela filtração, tá? Além disso, nas cavidades nasais, esse ar é umidificado e ele é aquecido também. Por isso que é tão importante. Quando a gente respira pela boca, isso não acontece, tá? Ou não acontece de forma satisfatória. Então, o ar, ele entra pelo nariz, passa pela faringe e vem pela laringe. Existe uma estrutura na laringe que se chama epiglote. Essa epiglote, ela é responsável por a comida que a gente consome não ir para os pulmões. Isso mesmo. Nessa laringe acontece como se fosse uma divisão. Essa laringe faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. A epiglote, ela faz com que o alimento ele vá para o seu processo digestório e o ar ele se encaminhe para a traqueia, que é a nossa próxima estrutura, que é como se fosse um tubo cheio de anéis. Esses anéis, eles são cartilaginosos, eles são de cartilagem, que permite que esse tubo não feche e o ar ele consiga passar até os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Lembra dos alvéolos? Os alvéolos que são essas ramificações aqui. É a partir dos alvéolos que o oxigênio ele é distribuído para a nossa corrente sanguínea. E através disso, no sistema, num processo contrário, que o gás carbônico ele é eliminado. Muito fácil, né? E eu já vou para a próxima imagem, onde eu tenho uma garota espirrando. Você sabe por que você espirra? Quando nosso organismo detecta a presença de micro-organismos, providencia um espirro. O espirro nada mais é do que um jato de ar forte. É um jato de ar que põe para fora micro-organismos que o nosso corpo não precisa. Bom, esses micro-organismos, eles nem sempre são benéficos, normalmente não são, tá? Então, a gente espirra para pôr para fora, para colocar para fora esse micro-organismo não desejado. Você sabia disso? Eu aprendi estudando para estar aqui dando essa aula para você. As doenças respiratórias podem afetar estruturas do sistema respiratório, como boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e pulmão. Bom, eu trouxe algumas doenças, vou falar um pouco delas, tá? São doenças que certamente você já ouviu falar. Claro que eu não vou passar aqui meia hora falando delas, mas eu vou falar de forma resumida para que você consiga compreender. Em geral, as doenças do sistema respiratório, elas podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus principalmente. A gente tem um vírus muito difícil que está prejudicando muito a gente, que é o vírus que causa o Covid-19, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente começa primeiramente com a gripe, né? Que é uma infecção causada por vírus que dura em torno de 7 a 10 dias. Já adianto que a gripe é muito semelhante ao resfriado, isso mesmo. A diferença é que a gripe, normalmente ela dura um pouquinho mais de tempo. E ela vem junto com tosse, às vezes vem com febre, você fica indisposto, com dor de cabeça e com coriza. Coriza é quando você sente que está saindo aquela aguinha pelo seu nariz. Tenho certeza que você já passou por isso. E é muito chatinho, né? Então,
A gente tem outro tipo de doença aqui, que é a asma, que já é uma inflamação nas partes internas. No caso da asma, é como se ela fechasse e você não conseguisse respirar, ó. Provoca inchaço e reduz a passagem de ar nas estruturas internas do pulmão. Quando a pessoa tem asma, ela fica muito ofegante. Quando ela está em crise, é porque o fato de estar inchado e inflamado aquela região faz com que dificulte a passagem de ar. A gente tem uma pneumonia aqui, que é uma infecção que atinge, olha eles de novo, os alvéolos que funcionam como sacos de ar. Pode atingir 1 ou 2 pulmões e é causada por vírus, bactérias ou fungos. Os sintomas são variados, mas normalmente são febre, dor para respirar, tosse com catarro com muita secreção, calafrio e falta de ar. Importantíssimo, fica atento a esses sintomas. Por quê? Às vezes a gente acha que é uma gripe piorada. Ah, não, é só uma gripezinha. Nunca é só uma gripezinha, tá? Esse processo de pneumonia, ele normalmente, ele agrava. Isso mesmo. Se você não cuida, pode trazer grandes prejuízos para você, para a sua saúde, tá? Então, teve febre por muitos dias, tá com dificuldade de respirar, veja, normalmente isso são sinais de que você precisa procurar um médico, presta atenção. Teve febre por muitos dias, tá tossindo sem parar, tá com calafrio, muita secreção, procura um médico, que isso pode ser sintoma de pneumonia, beleza? Vejam como essas doenças, elas podem prejudicar. Essa tuberculose, por exemplo, é uma doença causada por bactéria, doença muito séria, tá? Que você precisa estar atento. Doença contagiosa causada pela bactéria. Esta afeta os pulmões, mas dependendo do grau, pode afetar outros órgãos. Presta atenção, quinto ano. Outros órgãos como rins, coração, ossos e os sintomas são tosse com mais de 3 semanas, tosse com sangue, dor para respirar. Vejam que ainda é pior do que a pneumonia. Então, o mínimo de sintoma que você sinta por muitos dias, vai no médico, procura saber o que é. Vejam, gripe, pneumonia e tuberculose têm sintomas parecidos, mas percebe que eles são agravados, né? A gripe, pneumonia, tuberculose. Se você não vai cuidando, elas vão se intensificando. E por último, a gente tem o Covid-19, que é esse vírus que está prejudicando a gente, né? Que atinge o sistema diretamente respiratório e que, se a gente não cuidar, pode levar principalmente até a morte. Doença que está nos prejudicando em todos os sentidos, né? Por isso, a gente precisa ter as medidas de segurança. Máscara, distanciamento social, não é isso? E, claro, lavar bem as mãos e utilizar o álcool na falta da água, beleza? Aqui a gente tem, na presença do Covid, é importante ligar para o sistema de saúde. É importante você ligar para saber os encaminhamentos, porque dependendo da quantidade de dias, você precisa procurar um hospital. Beleza? Então, preste atenção às medidas de segurança. Se você já tem a idade, toma vacina. Alguns cuidados, né? Como eu já tinha dito. Manter distanciamento, usar máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos e na falta de água usar o álcool. Isso mesmo. E existem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Para cuidar do nosso sistema respiratório. Evitar proximidade com pessoas que fumam, dormir bem e em algum lugar arejado, inspirar pelo nariz e expirar pela boca e se exercitar, de preferência, em locais arejados. Medidas simples que você pode cuidar muito bem desse sistema. Então, eu já vou lançar diretamente o desafio para você me dizer lá no canal o que você achou e dar a resposta correta. Beleza? Vamos embora. Teve alguma dúvida? Vai lá no canal, assiste a aula novamente. E o desafio de hoje será: como prevenir doenças como Covid-19?
assinale a alternativa correta. Se exercitar em lugares fechados, será? Estar próximo de lugares com muita fumaça ou lavar as mãos com frequência. Pessoal, fica atento. Mantém distanciamento social, usa máscara, lava a mão e na falta da água, usa o álcool. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu te espero num próximo encontro, tá? Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem e tomem vacina.